Olá, meu nome é José Cavazoli Lazzoli, sou especialista em cardiologia e medicina do exercício e do esporte e fui presidente da Sociedade de Medicina do Esporte do Rio de Janeiro de 2002 a 2004. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte de 2009 a 2011. Atualmente sou presidente da Confederação Pan-Americana de Medicina do Esporte, a Copamed, e sou tesoureiro da Federação Internacional de Medicina do Esporte, FIMS. Eu vou contar para vocês parte da história da Sociedade de Medicina do Esporte do Rio de Janeiro, que acompanhei a partir de 1993. A Sociedade de Medicina do Esporte do Rio de Janeiro ela foi fundada em 1948, mas foi a partir de 1993 que eu tive o privilégio de acompanhá-la de perto. Naquele ano, eu fui convidado pelo Dr. Marcos Brazão, grande amigo nosso, a compor a sua diretoria como tesoureiro. Naquele ano, o Dr. Brazão assumiu a presidência da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro até 1996. Ele fez um grande trabalho, ele imprimiu um fortíssimo crescimento à nossa instituição. Ele criou, entre outras coisas, o Jornal de Medicina do Exercício, ele criou os cursos anuais, né, eram cursos de atualização da Sociedade de Medicina do Esporte do Rio de Janeiro, por onde passaram excelentes palestrantes, era um curso sempre muito aguardado. Tão profícua foi a sua gestão que o Dr. Marcos Brazão foi reeleito em 1996 para um período de mais 3 anos à frente da nossa instituição. E em 1999 foi eleito o Dr. Serafim Borges, grande amigo nosso, foi médico da Seleção Brasileira de Futebol. Eu tive a honra de ser o seu vice-presidente. E, finalmente, em 2002, eu fui eleito como presidente da Sociedade de Medicina do Esporte do Rio de Janeiro. E, com a ajuda dos ex-presidentes Brazão, Serafim e de vários membros da diretoria, nós decidimos, na ocasião, transformar o que era um curso de atualização, sempre de sucesso, numa jornada de medicina do esporte. Então, nós tivemos a primeira jornada de medicina do esporte da sociedade em 2003. E em 2004 nós organizamos o primeiro congresso da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte. Foi ali no Palácio Quitandinha, em Petrópolis. Contamos naquela ocasião com mais de 700 participantes. Foi realmente um congresso de altíssimo nível. Fui sucedido por vários colegas de grande valor que continuaram a trajetória de crescimento da SMERG, da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro. De 2004 a 2006 veio o professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, atualmente reitor da UF. 2006 a 2008 veio o amigo Alfredo Vilardi. Em seguida, professor José Antônio Caldas Teixeira. Depois, doutor Daniel Copiller, que mais tarde veio a ser também presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Depois, Paulo Randan, Robson de Bem, Paulo Afonso Lorega de Menezes, até chegar no presidente atual, o grande amigo também, Adilson de Castro. Então, vejam que foi uma sequência de presidentes de altíssimo gabarito que conduziram a Sociedade de Medicina do Esporte do Rio de Janeiro para a situação na qual ela se encontra hoje. A SMERG sempre teve uma tradição de formar grandes lideranças para a medicina do esporte no âmbito nacional. Prova disso é que o Dr. Marcos Brazão fez uma das melhores gestões à frente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte em todos os tempos. Nós também tivemos a oportunidade de presidir a nossa entidade nacional e atualmente estamos presidindo a Copamed, a nossa Confederação Pan-Americana, que é a representante em nível continental da especialidade. O nosso amigo também, Dr. Daniel Copiller, ele foi presidente da Sociedade Brasileira, está conosco na Confederação Pan-Americana de Medicina do Esporte e também como membro de uma das comissões da Federação Internacional de Medicina do Esporte. E é justamente com o objetivo de manter a trajetória de crescimento da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro que a atual diretoria está promovendo
eventos online. Então você não deve perder. No dia 13 de agosto, nós teremos um grande evento e a sua presença é fundamental. Nos encontramos lá. Forte abraço a todos.